Polícia Civil tem novas informações sobre morte de suplente de vereador. Já havia marcado desde o dia anterior esse almoço e lá estava aguardando as pessoas chegarem, que não chegaram no momento e nem chegaram depois. Ministério Público ajuiza mais uma ação contra a empresa Baez Company. Campinense encara o Santa Cruz neste domingo e vai tentar quebrar tabu no estádio do Arruda. E ainda a agenda cultural para o final de semana e as atrações de mais uma edição do Momento Junino. É o povo que me faz arder e o desejo de querer não mais parar. Hoje é sexta-feira, 19 de maio de 2023 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que a polícia de Campina Grande prendeu um homem acusado de estupro de vulnerável. Ele teria estuprado a própria sobrinha de apenas 6 anos de idade. Estávamos em rondas na rua Bajara, no bairro das Cidades, aí fizemos uma abordagem no local lá, tipo uma invasão, tem uns barracos lá. Aí ele estava sem documentação. Aí ele ficou um pouco nervoso, mas disse que já respondeu o negócio na justiça. Nada de ilícito no começo foi encontrado, em termos de material de droga ou arma, mas quando a gente consultou no sistema, mandado de prisão em aberto, estupro de vulnerável, o artigo 215 e o 217, e o mesmo assume que respondia esse processo, porém ele nega a autoria, né? Ele relatou que foi em 2019, uma sobrinha, a própria irmã dele denunciou, inclusive pagava até uma quantia de dinheiro para ele levar a menina na escola, uma quantia de R$200. Mas aí ele disse que não, ele nega, né? Mas assim, a família foi toda contra ele, já tem uma sentença condenatória, o judiciário se convenceu que ele é culpado, inclusive tem 10 anos de cadeia para tirar, e esse artigo 215A e o 217 tem a conjunção carnal, né? Mas ele disse que a denúncia foi feita só de aliciamento nas partes íntimas e tal, mas assim, pelo artigo, o judiciário se convenceu que ele praticou o ato. Olha, a Justiça colocou em liberdade 3 acusados de participação na morte de um funcionário da Cagepa em maio do ano passado no município de Fagundes. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que a vítima foi morta de forma brutal dentro de uma casa lotérica. Os envolvidos na morte de um funcionário da Cagepa no dia 4 de maio do ano passado, em uma casa lotérica na cidade de Fagundes, no Agreste, vão aguardar o pronunciamento da Justiça sem a necessidade de ficar atrás das grades. O crime aconteceu durante uma tentativa de assalto à casa lotérica. E Marcos Antônio Dantas, de 67 anos, estava no local como fazia todas as tardes para ajudar a fechar a lotérica. Foi um crime de latrocínio. Sem motivos, os assassinos mataram o homem e fugiram. Um adolescente que participou do assassinato foi encontrado morto no ano passado, ainda no mês de maio. Os acusados que vão à júri e foram liberados são José Poliano Andrade de Azevedo, Wesley Rodrigues e João Vitor Herculano Rodrigues. O advogado Adelque Dantas, que representa a família de Marcos Antônio Dantas, explicou que tudo tem a ver com prazos que não foram cumpridos. Passada a audiência de instrução, onde foi colhidas as provas, o Ministério Público, junto com a assistente da acusação, requereram algumas perícias em alguns aparelhos celulares que teriam sido apreendidos no curso das investigações. O juiz deferiu e estabeleceu um prazo. Infelizmente, essas perícias não chegaram no prazo requerido pelo juiz e, com base nisso, ele enxergou um excesso de prazo na finalização da instrução processual e revogou a prisão desses acusados. Olha, a Polícia Civil continua investigando a morte do suplente de vereador Darlan Alves, de 56 anos. A delegada Suelane Guimarães conversou com a nossa equipe sobre o caso. São muitas linhas de investigação, na verdade, muitos suspeitos e muitas pessoas que apresentam-se para nós como suspeito, porque era muita transação comercial e vem daí a principal motivação da morte de Darlan, por transações comerciais. Era muita transação comercial e com muita gente que ele fazia, muita transação com carro, com terreno, com cheques, e tudo envolve essas transações dele. Então, a motivação, a gente pode afirmar hoje que veio daí, a motivação para o crime, né? Os principais suspeitos sempre rodam nas últimas pessoas que estiveram com ele, na verdade, porque ele estava para ir, ele foi para aquele local e já tinha marcado com pessoas certas e determinadas com quem devia estar ali, e as pessoas não foram, né? Cada um que procure ter um álibi para dizer por que não foi, ou até dizer que não marcou,
com ele para estar ali, mas o fato é que as testemunhas dos locais foram capazes de dizer que ele chegou lá dizendo com quem iria almoçar. O almoço estava pronto, aguardando aquelas pessoas chegarem, e Darlan estava sozinho. Quem chegou o momento foi o assassino dele. Né? Pessoa essa que, ao nosso entender, nesse momento foi contratado para matar Darlan. E depois essas pessoas não apareceram no local onde o homem estava morto? Não apareceram em momento algum. Marcaram para estar ali com ele, por isso que ele estava lá, era Dia das Mães. Ele estava, inclusive, combinando com os parentes de almoçar com a mãe em Campina Grande, local de residência dele. No entanto, estava ali para comemorar, porque tinha marcado com as pessoas e foi cumprir o que ele tinha marcado no dia anterior. Não foi fato de última hora, ele já havia marcado desde o dia anterior esse almoço. E lá estava aguardando as pessoas chegarem, que não chegaram no momento e nem chegaram depois, nem para aparecer e estarem surpresos com toda a cena criminosa. Olha, o Ministério Público ajuizou mais uma ação contra a empresa de criptomoedas Braz Company. A repórter Sabrina Lima conta essa história pra gente. O Ministério Público da Paraíba ajuizou uma ação civil pública junto à 11ª Vara Civil de João Pessoa contra o grupo econômico Braz Company, formado por 6 empresas, além dos sócios administradores Antônio Inácio da Silva Neto, conhecido como Antônio Ais, e Fabrícia Farias Campos. Ainda de acordo com a ação, fazem parte desse grupo econômico as empresas Braz Tech, Centro de Inovação e Tecnologia, Braz Game Software, ambas aqui com sede em Campina Grande, além das empresas Braz Holding Participações e Geração Cripto Treinamentos e Cursos, com sede na Vila Olímpica, em São Paulo. E ainda a empresa Mais Veículos e Serviços de Limpeza Automotiva, com sede aqui no bairro das Malvinas, em Campina Grande. A empresa Braz Company surgiu aqui em Campina Grande há aproximadamente 4 anos, com a promessa de que quem investisse em criptomoedas teria um retorno de aproximadamente 8% por mês. Mas no final do ano passado, muitos consumidores passaram a alegar e denunciar atrasos nos pagamentos. Em fevereiro deste ano, a Polícia Federal realizou a Operação Halving, cumprindo vários mandados de busca e apreensão e também de prisão dos 2 sócios administradores, o casal Antônio Ais e Fabrícia, que, como eu disse, estão foragidos. Depois disso, a Polícia Federal já realizou outra operação, 2 fases da Operação Select, inclusive uma delas realizada ontem aqui em Campina Grande. Mudando de assunto, os vereadores de Campina Grande aprovaram um projeto de lei que concede aumento de 5,47% nos próprios salários. O índice corrige a inflação dos últimos 12 meses. A mesa diretora concedeu o mesmo reajuste para os servidores da casa. Esse é o segundo reajuste que os vereadores aprovam nos próprios salários em 2023. O primeiro aconteceu em fevereiro, quando foi dado um reajuste de 26%. Agora, o aumento é de 5,47%. Na semana passada, através de uma resolução, a mesa diretora aprovou o mesmo reajuste para os servidores da casa. A explicação é que o reajuste é baseado em uma lei de 2016 que prevê a correção anual do valor do subsídio aos índices inflacionários. O vencimento, que saiu de 12 para 15.200 em fevereiro, agora terá um acréscimo de R$ 900. De acordo com a Procuradoria da Câmara de Vereadores, a revisão é garantida constitucionalmente, extensiva ao subsídio de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. A seguir, pela 3ª rodada da Série D, o Campinense vai encarar o Santa Cruz neste domingo. E a gente volta mostrando que os serviços dos restaurantes universitários da UFCG serão suspensos, mas parece que por um bom motivo. A pró-reitora da universidade, Angélica Sátiro, explicou essa situação.
O restaurante aqui no campus de Campina Grande, ele já está fechado desde o ano de 2018 e o nosso trabalho agora é para a reabertura. E para isso, o campus de Sumé também, que não teve seu restaurante inaugurado, então para isso veio um planejamento e uma adaptação para um modelo de gestão dos restaurantes que é recomendado pelos órgãos de controle no Brasil e que é um modelo mais eficiente, mais econômico e mais auditável. Então diminui o risco de fraudes, por exemplo. E esse modelo ele vai ser implantado e para isso nós precisaremos passar por um período de transição. O restaurante de Patos ele ficará fechado durante 2 meses e nos demais campi o fechamento acontecerá durante o mês de julho apenas. Mas, como você falou, o estudante ele não precisa ficar preocupado, porque esse planejamento, como eu falei, ele já vinha acontecendo e nós já homologamos pagamentos de auxílios para todos esses estudantes que irão receber, inclusive, antecipadamente, já que o RU vai ficar fechado, e eles vão receber um auxílio à alimentação. Esse auxílio já existe no campus de Campina Grande, em função desse fechamento, e o que vai acontecer é a extensão para todos os 7 campi da UFCG durante o período de suspensão. E o estudante que é comensal do RU, que ele faz essas refeições lá, ele vai receber um valor de R$ 350, enquanto o estudante que é residente universitário, do programa Residência Universitária, vai receber o valor de R$ 700. Então, todos os estudantes que já são inseridos nesses programas, que aí é importante a gente explicar que são estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, existe um decreto, que é o decreto Penais, que regulamenta o uso dos recursos na instituição, e todos esses estudantes eles vão automaticamente receber. Ele não vai precisar se inscrever em nada, nem solicitar isso à pró-reitoria. Automaticamente isso já vai ser depositado na conta dele, que a gente já pediu esse cadastramento de dados bancários no controle acadêmico, que é o sistema de gestão de dados acadêmicos da UFCG. E olha só, uma boa notícia para essa sexta-feira. O queridíssimo mais carrego de Campina Grande, Bilil de Campina, recebeu alta da unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal Dr. Edgley. O artista passou por uma nova sessão de hemodiálise antes de ser encaminhado para a enfermaria da unidade hospitalar. Ele também realizou o exame de tomografia que descartou qualquer possibilidade de acidente vascular cerebral. Bilil deu entrada na última terça-feira na UTI. Coisa boa, né? E a gente fala agora de esportes, mais precisamente de futebol. Domingo, o Campinense enfrenta o Santa Cruz pela 3ª rodada da Série D do Brasileirão, em um jogo entre 2 times com o mesmo objetivo, viu? O jogo do próximo domingo, válido pela 3ª rodada da competição nacional, será apenas mais um dos capítulos da história desse confronto entre Raposa da Paraíba e Cobra Coral de Pernambuco. Pela primeira vez se enfrentando na Série D, os clubes buscam o mesmo objetivo, para quem sabe salvar a atual temporada, sendo esse o acesso para a Série C de 2024. Caso não alcancem esse objetivo, Campinense e Santa Cruz, que já decidiram uma final de Copa do Nordeste em 2016 e brigaram por vaga de acesso para a Série B em 2008, disputarão apenas os respectivos campeonatos estaduais no ano que vem. Tendo como primeira tarefa a classificação para a segunda fase, até o momento o rubro-negro disputou 2 partidas, um empate fora de casa contra o Pacajus do Ceará e uma vitória sem dificuldade alguma contra o Globo do Rio Grande do Norte, equipe que é apontada como a mais fraca do grupo 3. Para seguir invicto e com o sonho de garantir vaga na fase de mata-mata da competição, o time do técnico Luan Carlos terá uma difícil tarefa neste domingo: vencer o Santa no estádio do Arruda, feito esse que o time de Campina Grande nunca conseguiu. Jogando em Recife, as equipes se enfrentaram em 9 oportunidades, sendo 6 vitórias dos pernambucanos e 3 empates. Além disso, os donos da casa marcaram 20 vezes contra apenas 4 por parte do clube paraibano. Com isso, fica a dúvida: a Raposa vai conseguir quebrar o tabu, garantir os 3 pontos e vencer um dos adversários mais difíceis do grupo, ou seguirá sem vencer na casa do Santa Cruz e terá que buscar os pontos perdidos contra os outros adversários? Olha, ainda falando de esportes, o presidente do 13, Arthur Bolinha, concedeu uma entrevista coletiva na manhã de hoje, apresentando a prestação de contas do seu mandato. A entrevista coletiva aconteceu no estádio Presidente Vargas. O presidente do 13, Arthur Bolinha, acompanhado de diretores do clube, apresentou uma prestação de contas a respeito do mandato, que está chegando ao fim. Um ponto a ser comemorado é que a dívida do clube diminuiu. Que está mais de 3 milhões de reais de dívida trabalhista do 13. Conseguimos quitar várias pendências outras que existiam. Conseguimos, durante todo esse período, manter o calendário de pagamento de funcionários,
de servidores, de fornecedores em dia, atletas, graças a Deus. E diante do cenário que a gente havia apresentado mais ou menos por volta de setembro, outubro do ano passado, quando a gente apresentou o orçamento e que esse orçamento previa um déficit de quase R$800 mil, né? A gente está terminando essa temporada com déficit de R$172.569,45. Quer dizer, houve uma redução de aproximadamente R$628 mil no déficit que havia sido inicialmente projetado. Mesmo assim, a situação do time até a chegada de novas receitas não é simples. Por isso, o clube espera contar com a adimplência de sócios e a colaboração do torcedor. A ideia é criar um ingresso mensal para que a torcida possa ajudar o clube no dia a dia até a chegada da próxima temporada. A torcida do 13 é dono do 13, então ela precisa fazer sua parte, ela precisa tentar construir uma maneira de o 13 ter receita perene. Eu acredito que o 13 precisaria ter de pelo menos 25 a 30 mil reais por mês até dezembro, né? Obviamente, em dezembro esse caixa precisaria aumentar para que a diretoria que vem assumir o próximo triênio, essa ou outra, enfim, ela tenha condições efetivamente de dar continuidade a esse trabalho. Na oportunidade, Bolinha também falou sobre as investigações de esquemas de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Ele disse que no Galo a tolerância é zero para esse tipo de coisa. Foi a primeira coisa que a gente abordou ao time, que nós estaríamos absolutamente atentos a ver qualquer comportamento suspeito e a gente imediatamente afastaria o atleta se a gente sentisse qualquer comportamento suspeito. Haja vista, né, sempre existem rumores e que isso realmente nos deixa muito preocupados. Com o mandato chegando ao fim, Bolinha ainda não decidiu se será presidente. Essa definição só deve acontecer no começo dessa semana. A seguir, a gente fala de momento junino e também a agenda cultural para o final de semana. Seus carinhos não me faz dormir, me xinga quando a gente faz amor. E é hora de você se programar para o final de semana com a nossa agenda cultural. Na sexta-feira, o cantor Michel Barca se apresenta no Varandinha Bar. Oh, imagina se ele soubesse que sou eu que tô tirando o seu estresse. Na Like Lounge acontece o show da banda Trap Night. E o sábado também está recheado. O momento junino está simplesmente imperdível. A banda Brasas do Forró e o cantor Felipe Santos são as atrações deste fim de semana. A banda Cavalo de Aço anima a galera no Forró do Max. Para quem é fã de música eletrônica, vai rolar o evento Transcender Open Air. Little simple life in a quiet town. E o arrastapé está garantido lá no Espetão. Amaro Neto, Zinho e Forró Peneirado se apresentam por lá. No domingo tem mais uma prévia junina com Zezo Potiguar, Vicente Neri e outras atrações de peso lá na Vila Sítio São João. Olha, e para a gente encerrar o programa de hoje em grande estilo, vamos recordar os melhores momentos de Brasas do Forró no maior programa de forró da televisão brasileira, o nosso Momento Junino. Amanhã, viu? Calil Cavolha, Marcos Vasconcelos estão esperando você lá no Quadrilhódromo a partir do meio-dia. Então, vamos de Brasas do Forró. Um excelente final de semana. A gente volta a se encontrar segunda. Até lá! Calilca, cheguei! Essa aqui é a rainha do Momento Junino, a rainha do São João de Campina Grande. A todo momento lembro de você, tentar esquecer é difícil demais. Abre tua porta e aceita de volta, o que mais importa é amar, é paz. Sem o teu carinho, não sei onde vou, perdido estou,
preciso de ver. Teu amor eu quero, adoro, aceito. Não vai ser desse jeito que vou te perder. Teu amor eu quero, adoro, aceito. Não vai ser desse jeito. Pianinho, pianinho, baixinho, 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 baixinho. Baixinho, baixinho no chão. Nesse momento, é um momento de muita alegria, muita emoção. Bem baixinho, mais baixinho.